E aí galera, aqui quem fala é o Rafe novamente, e neste vídeo, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as línguas mais difíceis do mundo. Sim, você já pensou ali qual é a língua mais difícil para você aprender? Ah, é o alemão, ah, é o francês, ah, é o russo. Então a gente vai ver aqui uma categoria de as línguas mais difíceis do mundo para se aprender, se você for uma pessoa que fala português, obviamente, né? Porque essa questão de uma língua ser difícil ou fácil é muito relativa, pois depende da língua na qual você nasceu e foi criado. Por exemplo, para uma pessoa que aprendeu sueco, que cresceu falando sueco, é muito mais fácil aprender um inglês ou um norueguês do que aprender um português ou um russo. E para nós, obviamente, que falamos português, é muito mais fácil aprender um espanhol ou um francês do que aprender um polonês, aprender um chinês, por conta dessa questão de vocabulário e estrutura também. Então galera, vamos deixar de enrolação e vamos ao que interessa. Japonês. Apesar de possuir uma pronúncia fácil e para nós uma gramática relativamente simples, já que não conta com conjugações de verbos, casos ou números, o japonês possui uma estrutura de frases que pode ser um tanto confusa para nós, já que nas frases o verbo vem sempre depois do sujeito e do objeto, como se falássemos eu maçã amo. Além de várias partículas que possuem relações, como indicar o sujeito da frase, posse, localização, entre outras coisas. Mas o que mais dificulta em seu aprendizado é aprender a utilizar os 3 alfabetos do idioma. Um alfabeto silábico chamado hiragana, um para palavras estrangeiras chamado katakana e um alfabeto derivado do chinês, o kanji. Então é mais fácil você aprender a falar o idioma do que escrevê-lo ou lê-lo. Árabe. Aprender árabe pode ser um desafio, pois o idioma possui um alfabeto de difícil memorização, já que possui 3 formas de escrever as letras, além de não exibir vogais, assim como no hebraico. Além disso, a língua apresenta uma gigantesca diglossia, já que é recomendado que o aluno aprenda sua forma clássica, que é muito mais complexo, possuindo pronomes, conjugações, casos que diferem bastante da atual forma do idioma, que por sua vez se apresenta em diferentes tipos de dialetos, que por vezes são ininteligíveis entre si. Além de possuírem diferenças fonéticas, como diferentes vogais que não existiam na sua versão clássica. Fora que o idioma quase não possui cognatos como o português, o que torna o árabe um desafio a quem quiser aprender. Alemão. O alemão é o menos complicado de aprender se você tiver como base ali o inglês, pois a estrutura deste idioma possui aspectos semelhantes com o alemão, como o uso de verbos modais, o uso de preposição para indicar o infinitivo, a preposição dos adjetivos em relação aos substantivos, o uso de verbos irregulares no passado e no particípio, entre outros. Todavia, o alemão possui peculiaridades que não são nada semelhantes com a língua inglesa, como a formação das palavras justapostas, que podem ser um desafio para os iniciantes do idioma. Além disso, a língua alemã não possui tantos cognatos quanto o inglês e conta com 3 gêneros, o masculino, o feminino e o neutro, além de possuir um sistema de 4 casos que se assemelha ali com o grego moderno. O idioma também apresenta uma sintaxe bem curiosa, pois o verbo pode se encontrar antes ou depois do sujeito ou até mesmo no final da frase, de acordo com a situação, fora a pronúncia não muito convidativa para algumas pessoas. Apesar disso tudo, o alemão está entre as línguas mais fáceis das mais difíceis para se aprender. Russo. Apesar de usar um alfabeto próprio, este é o menor dos problemas quando você vai aprender russo, pois é um alfabeto de fácil memorização e parecido com o alfabeto latino. O maior desafio, porém, vai ser você aprender 2 verbos para poder se comunicar corretamente no idioma. Exatamente, o russo é composto por pares de verbos, um perfeito usado no passado e no futuro e indica uma ação concluída, e um imperfeito usado no presente, no passado e no futuro para indicar uma ação em progresso. Além disso, o idioma conta com um complicado sistema de casos, 6 no total, e possui 3 gêneros, o masculino, o feminino e o neutro, o que pode intimidar os mais corajosos aspirantes do idioma. Um bom aspecto da língua, porém, é sua fonética, que é bem parecida com o português, e a estrutura das suas frases, que não são tão complexas quanto a do inglês e do português, já que possui apenas 3 conjugações verbais, o presente, o passado e o futuro. Polonês. Apesar de polonês ser uma língua eslava como o russo, que possui um alfabeto latino, sua forma de escrita pode ser bastante confusa aos iniciantes do idioma, pois vários diacríticos, ou seja, sons formados por mais de uma consoante, são formados ali por várias consoantes que ao nosso ver parecem desconexas, como o SZ, que tem som de CH,
além das acentuações gráficas que emprestam às consoantes diferentes sons, como no caso da palavra szczęście, felicidade, o que torna tudo mais complicado do que memorizar o alfabeto cirílico, que é um alfabeto bem mais descritivo e claro que o polonês. Mas este é o menor dos problemas, pois assim como o russo, o idioma apresenta vários casos, 7 no total contra 6 do russo, além de 3 gêneros comuns nas línguas eslavas, o masculino, o feminino e o neutro. Como no russo, os verbos possuem pares que indicam conclusão ou progresso. Além disso, ao contrário do russo, que possui alguns cognatos, o polonês é escasso em palavras cognatas, o que torna seu domínio um pouco mais complicado. Fora que há várias exceções às regras e uma pronúncia mais complicada que a russa. De forma abstrata, podemos dizer que o polonês é um russo mais complexo e, portanto, mais difícil de aprender. Finlandês. Se você acha que a língua russa e a polonesa eram difíceis de aprender por conta de suas 6 e 7 declinações, respectivamente falando, vai ficar chocado ao saber que o finlandês possui 15 casos. Assim como suas línguas primas, o estoniano e o húngaro, o finlandês é uma língua que possui um alto grau de declinação de seus substantivos. E por ser uma língua não indo-europeia, ela praticamente não possui cognatos, o que faz com que cada vocabulário seja especial e único para nós. Além da dificuldade que o aluno de finlandês encontrará com sua declinação, ele também terá que aprender um novo sistema de conjugação de verbos, com todas as suas desinências por pronome e tempo, como em português. Fora isso, o idioma sofre de diglossia, pois existem duas formas de se dizer a mesma coisa, sendo uma formal e a outra informal, que divergem bastante entre si. Embora seja desafiador aprender finlandês, alguns facilitadores para quem quiser se arriscar no idioma são o seu alfabeto, que é latino e bem claro, bem diferente do sistema alfabético do polonês, por exemplo, sua pronúncia, que é muito parecida com a do português e com o espanhol, principalmente aquele R carregado, e o fator que o finlandês não possui gêneros, assim como o inglês. Além do fato também de as declinações e desinências dos verbos, apesar de serem muitas, são mais consistentes do que das línguas eslavas, como o russo e do polonês, que facilita bastante a quem estiver aprendendo o idioma. Hindi. O hindi é a língua mais falada na Índia e também possui algumas características parecidas assim com a nossa língua, com o português, como conjugação de verbos, que porém é feita de uma forma bem diferente. E ele também possui 2 gêneros, o masculino e o feminino. Fora isso, a língua possui suas peculiaridades, como a estrutura de sua sintaxe, pois é como a do japonês, onde o verbo vem depois do objeto, ou seja, de preferência ao final das frases. Além disso, o hindi possui um alfabeto complexo derivado do sânscrito, possui 47 letras que são um pouco ali complicadas de serem memorizadas pelos alunos iniciantes. Mas é um dos idiomas mais falados do mundo, com mais de 400 milhões de falantes entre nativos e os que o usam como segunda língua. E por fim, chinês. A língua mais falada do mundo por número de habitantes, o chinês mandarim pode ser um desafio aos estudantes desta língua, mas ela apresenta alguns aspectos que ajudam seus aspirantes, pois diferente do japonês, o chinês possui uma sintaxe parecida com a nossa, com a ordem sintática em sujeito, verbo, objeto. Além disso, o chinês não possui conjugação, casos e nem desinências de número, sendo que os elementos de tempo são indicados por partículas, a exemplo do japonês. Contudo, o chinês é uma língua tonal que apresenta 4 tons, que podem ser um complicador a quem esteja ali aprendendo o idioma, pois não temos parâmetros sobre esse modelo de língua, não é verdade? Fora isso, memorizar os ideogramas pode ser uma dor de cabeça, e assim como o japonês, é mais fácil você conseguir falar o idioma do que lê-lo ou escrevê-lo. E na verdade, gente, esse daqui foi um top 8, não foi um top 10, né? Como eu tinha falado ali no começo do vídeo, tá? Me perdoem aí, que realmente eu me confundi, tá ok? Mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Se gostaram, já deixa aquele like e se inscrevam no canal. E obviamente comentem aí o que vocês acharam. Vocês concordam, discordam? Qual foi a língua que ficou aqui de fora dessas línguas mais faladas do mundo e que são as mais difíceis, que eu devo ter esquecido ou não mencionado? So guys, thank you so much. This is Rafe Malek speaking and see you next time.